Natal foi a maior base americana fora do território deles. Natal era a Casa Branca dos trópicos. Aqui tinha espiões de todas as nacionalidades. A estada dos americanos aqui era passageira. Quem vai para uma guerra? O medo de morrer. Então eles queriam festa, queriam dança, passear pela cidade, como se não houvesse um clima de guerra. Ele era da Força Aérea do Exército Americano, da parte de meteorologia. E acabou ficando por aqui. E ficou por aqui. O que você pensa sobre essa participação de Natal na Segunda Guerra? Eu penso que ela é menosprezada, ela não tem o alcance que deveria ter no Brasil. Tá com que idade hoje, dona Emília? 86. No tempo da guerra, Natal era muito pequenininha. Era uma provínciazinha muito boa, muito maravilhosa. É difícil precisar numericamente, mas Natal teve em média de 10 mil americanos aqui no período a partir de 1943 até 45. Para uma população de mais ou menos quantas pessoas nessa época? Em torno de 55 mil habitantes Natal tinha na Segunda Guerra Mundial. Eles viraram a cabeça do povo de Natal, né? Ainda hoje é o povo de cabeça mais arejada que tem no Nordeste, é o povo de Natal. É uma herança dos americanos. Agora eles trouxeram muito aperreio pra gente, sabe por quê? Porque aqui é uma cidade com pouquinha gente, estruturada para ter alimentação para aquele povo que tem. De repente chegou uma leva de gente, tudo era para base. A população ficou sem nada, né? Um ovo que custava 20 centavos passou a custar R$1. Não nessa moeda, mas era o equivalente, entendeu? Foi caro demais e não se encontrava para comprar. Isso aqui era meu brinquedo. Eu nasci em 42, eu nasci na época da Batalha de Stalingrado, quando estava começando a Batalha de Stalingrado. Com 5 anos, 6 anos, eu brincava com isso aqui. Esse era o meu brinquedo. Não é soldadinho de chumbo, mas é o soldadinho de plástico. Getúlio em primeiro plano, né? Quer dizer, com o chimarrão e atrás o Roosevelt, que é o representante mesmo da política da boa vizinhança, né? Os dois. A política de boa vizinhança era a política externa americana dirigida para a América Latina, não só durante a Segunda Guerra, desde a posse do Roosevelt. In the field of world policy, I would dedicate this nation to the policy of the good neighbor. Em 1933, ele fez no discurso dele falando da política da vizinhança. No entanto, foi durante a Segunda Guerra que ela se manifestou de forma mais clara, né? Porque os Estados Unidos vai precisar, ou precisou, muito da colaboração e da cooperação dos países latino-americanos para o esforço de guerra, em especial o Brasil. The people of Brazil proved their friendship for the people of the United States in a time of world crisis. Em 1939, o chefe do Estado-Maior do Exército Americano, o general George Marshall, veio ao Rio de Janeiro num cruzador. O objetivo dele era já comprometer as autoridades brasileiras com a cessão das bases que existiam aqui no Nordeste para efeito de segurança do continente, né? Dada a proximidade com a África. With an air base on the bulge of Brazil, we could fly the Atlantic just as readily from west to east as he would have been able to do from east to west. É bom a gente sempre lembrar que os aviões que hoje existem por aí, que vai daqui até Paris sem reabastecer, não existia isso, né? Quer dizer, os aviões
movido a hélice, eles tinham que reabastecer. We flew jeeps and small field pieces, airplane motors and spare propellers. Então, os grandes aviões de carga americanos, que começaram a ser produzidos na Segunda Guerra, eles precisavam de um ponto próximo do velho continente, ou da África, né, que é o mais velho continente ainda. E se você olhar para o mapa, o lugar mais próximo entre o continente americano e a Europa e a África, principalmente a África, é Natal. Vamos lembrar outra coisa, que os navios americanos, aliados e brasileiros em especial, eles eram afundados pelos submarinos alemães. Navios brasileiros são bombardeados e afundados por submarinos alemães. A grande estratégia naval alemã era impedir que a América, quando eu falo América, é os Estados Unidos e todo o resto da América, a fornecer alimentos, matéria-prima para a Inglaterra e para os próprios Estados Unidos. Os aviões ou navios saem da costa leste americana, param em Natal, de Natal atravessam o Atlântico e de lá eles vão passo a passo subindo pelo norte da África e depois eles invadiram a Itália por baixo. Dizem que a existência de Natal, que foi chamado de o trampolim da vitória, ele propiciou a redução de 1 ano na duração da guerra, do conflito. Essa ponte, vamos dizer assim, no sentido figurado, Natal-África, foi muito importante. Daí se chama trampolim da vitória, não é? Porque daqui saíram as forças que reforçaram, né, as campanhas dos aliados, principalmente no norte da África. Se você for para lá, visite a rampa, onde estão localizadas as antigas instalações construídas pelos americanos, onde chegavam os hidroaviões. Uma boa parte dos aviões não aterrissavam na terra, eles aterrissavam na água e depois chegavam na rampa, descarregavam o tanque de guerra, e depois ia para o teatro de batalha na Europa. Não só na Europa, depois ia para o teatro de batalha do Pacífico também. Durante certo tempo, os aviões eles amerrissavam aqui no Potengi. E aqui era uma espécie de aeroporto. Essa área toda, não só essa, mas muito mais larga, era uma espécie de aeroporto onde as pessoas desembarcavam. E o nome rampa vem exatamente daí, do local onde as pessoas do hidroavião vinham para a terra. Eles amerrissavam no Potengi. Amerrissavam, porque aterrissar é na terra. Na terra. É. E aí eles vinham para cá e foi, durante muito tempo, a grande porta de chegada a Natal, ao Rio Grande do Norte, foi o estuário do Potengi. Daqui saíam soldados, daqui saía munição, daqui saía alimento. Então se cogitava que os nazistas tinham interesse em dominar Natal para dificultar esse acesso à África. Uma vez dominado Natal e parte do Nordeste, o acesso à África ficaria muito difícil e eles então teriam uma imensa vantagem, uma vez que os americanos teriam dificuldade de chegar à África.
No dia 28 de janeiro de 1943, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, marca um encontro com Getúlio Vargas. E esse encontro foi aqui em Natal. Foi um encontro praticamente secreto. Getúlio chega na véspera, 27, fica hospedado em um navio e o presidente Roosevelt chega na manhã do dia 28, que também fica hospedado em um navio aqui no Potengi. Ele veio de hidroavião, amerrissou aqui e se hospedou no navio. E depois eles saem daqui, Getúlio, Roosevelt, para visitar o campo do Parnamirim. Aí onde se tem a foto histórica e o percurso que eles fazem pela cidade. É o chamado Encontro de Natal. Eu morava com meus pais, meus irmãos, nossa família de 6, todos nascidos em Natal. Meus pais nasceram em cidades vizinhas, no interior do estado, e permanecemos lá até dezembro de 43. Eu vim para Campinas somente no ano de 82. Nasci um ano antes da guerra, em 38. Anos, a pianista Nova Nóbrega conta como se inspirou no clima de Natal, vivendo na presença dos americanos, produzir um trabalho musical. Eu tinha 11 anos, quando a guerra começou. Nesse dia, 1º de setembro, por sinal era até o aniversário de minha mãe, ela estava escutando as notícias da invasão dos alemães no corredor polonês. Foi em uma batalha desigual. Os nazistas atacaram com tanques e os poloneses se defenderam com cavalos. Meus avós já moravam em Natal, meus pais em Caicó, mas eu voltei a estudar em Natal. Passei temporadas estudando em Natal. E frequentava tudo e admirava tudo, porque eu gostava muito de novidade. Também estudava inglês. E sempre ligado à música, comecei a admirar. E eu tinha meu caderno de copiar músicas em inglês, né? Eu tinha You'll Never Know. You'll never know just how much I miss you. E sempre no meu coração. You are always in my heart. And when skies above are gray. As moças adoravam os americanos, porque eles eram bonitos, altos. Muito bonitos, charmosos e tudo. E com aquela farda caque, né? Nós brasileiros, os soldados brasileiros, como eu digo também, que eles vestiam de verde os bondes que levavam para o exército. Todos pendurados nos bondes, os bondes cheios de soldados brasileiros de verde, que a nossa farda é verde, né? Mas a farda americana era outra novidade também. A farda era com uma bermuda. Eu acho bem interessante, essa farda aqui é original, é a farda de verão da Força Aérea, do Exército, tudo estão aqui catalogadas, tudo aqui é original. Isso era a roupa que o americano usava? Usava de verão aqui, diferentemente da Europa, que era aquela farda mais encorpada. Era mais grossa, por causa do frio. Por causa do frio. Aqui como era calor. Essa passou por Natal. Capacete original do serviço médico. E uma coisa que eu acho bem interessante são os álbuns que nós temos das pessoas que passaram por Natal. Porque a gente tem hoje nos arquivos americanos toda a fotografia oficial. Mas aqui não, é o dia a dia da cidade entre eles. Ele registra as namoradas, as figuras interessantes da cidade. Olha as namoradas do cara aqui, o cara era bonitão. Olha. O comércio, as bandas, o carnaval. Nós víamos eles caminhando pelas calçadas, né, com aquele uniforme diferente. Então isso chamava atenção, o tipo físico também diferente, costumavam ser mais altos, mais claros, às vezes loiros.
aprendi a dançar swing. Eu fui a primeira pessoa que cheguei em Caicó dançando swing. Os americanos trouxeram pessoas conhecidas. Trouxe Kay Francis. One hour of romance. Grandes big bands que vão surgir, elas vão ter um papel muito importante durante a Segunda Guerra. Mostra a importância do jazz, dos discos que iam para a frente de batalha. Os soldados se animavam, sabe? E não esquecer que os artistas americanos iam para a frente de batalha para fazer shows, para animar. Benny Goodman, sem dúvida, vai ser um pouco mais elaborado que o Glenn Miller e vai ser, sem dúvida, o grande músico da Segunda Guerra, da época do swing, que é a marca da Segunda Guerra musical, digamos assim. Have you heard that Minnie's in the money? Take my word that Minnie's in the money. She hasn't got a guy who's got a diamond mine, but she's a welder on the old assembly line. So bless her, yes sir, Minnie's in the money. Minnie's in the money. Eu fui o primeiro brasileiro a servir a mesa do comando. Também inaugurei a fábrica de Coca-Cola. A fábrica de sorvete também eu fiz parte. Então, por aí começou todo o movimento com o americano. Eles gostavam muito de mim, me levavam para todo canto e me deram um americano para trabalhar comigo. O senhor falava inglês? Ainda não falava, mas tinha loucura, achava muito bonito. Esse americano tinha loucura para aprender português e eu loucura para aprender inglês. Então, tudo quanto ele via, tinha em mão, ele me dizia em inglês. 2, 3 vezes até eu pronunciar e tudo. E eu, da mesma maneira, fazia com ele em português. Houve uma aprendizagem forçada, tanto do lado dos americanos como do lado dos potiguares. E esse entrosamento se dará aos poucos. O americano não entendia a gente não entendia o americano. Poucas pessoas falavam inglês aqui e poucos americanos falavam português. Mas com o passar dos anos, né, eles ficaram 5 anos aqui, o pessoal já estava se entendendo perfeitamente. Good morning, how are you, my name, e fui aprendendo. Soldado bebia na rua, estou dizendo, eles saíam para passear. Aquela leva de menino, de rapazinho, tudo. Que eles tinham pavor da polícia deles, viu? Faziam besteira não. A polícia quando pegava não alisava não. Os americanos gostavam da cidade? Gostavam da cidade e gostavam do povo. E gostavam também de beber muito e gastar muito dinheiro. E das mulheres? Aí é que era, aí é que gostavam, viu? Viviam doidinhos atrás de mulheres por aí, viu? Muitas vezes até que eu acompanhei também. Muitas vezes. E eles gostavam de festa? Ah, sim, tinha festas. Que eles tinham o salão próprio para fazer as festas dele. E convidava as moças daqui de Natal, né? Para divertir. Por aqui passaram tantos artistas. Tyrone Power, sei como é que se pronuncia não, mas era um grande artista desse tempo.
Tyrone Power, eu tenho a fotografia ele desembarcando. E depois os generais que vinham visitar, o general Eisenhower fazendo revista nas tropas. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. Aqui foi criada uma entidade civil destinada a promover essa confraternização. Então isso terminou isso no seguinte, era que tinha festa todo santo dia. Essas festas semanais eram o seguinte, eram patrocinadas por unidades do exército americano. E eram as únicas em que tinha de soldado raso a coronel. Eles promoviam festas, bailes e convidavam a sociedade local para participar. Tanto é que tem muito americano que namorava as moças da cidade, chegaram até casar. Essas fotos eram as fotos que a minha mãe enviava para o Brasil, juntamente com as cartas, para os familiares dela. Meu pai veio para Natal no primeiro contingente militar que se deslocou dos Estados Unidos para Natal para fazer o trampolim da Vitória. Minha mãe estudava numa escola de molde suíço que tinha aqui em Natal, até hoje muito conhecida, chamada Escola Doméstica de Natal. E quando ela saía do internato, com as amigas delas e as professoras, ia às festas dos clubes que existiam aqui. E nessas festas, alguns americanos começaram a participar. E ela conheceu o meu pai numa dessas festas. E ele se apaixonou por minha mãe, começaram a namorar e casaram. A história de amor deles foi belíssima. Então, eles moraram nos Estados Unidos e se amavam muito. Mas, em 1953, o casamento deles acabou. Ele se apaixonou por uma outra e minha mãe voltou para o Brasil com os 4 filhos. E ela se casou de novo aqui ou não? Nunca casou, morreu apaixonada por ele. E nunca deixou que a gente falasse nada, absolutamente nada que denegrisse a imagem dele. Ela gostava muito dele? Gostava. Ela dizia que ele foi ótimo para ela, enquanto durou. Se você na Segunda Guerra falasse assim, eu quero ir para um lugar onde eu vou tirar uma foto, vai ser 20 americanos na foto, era aqui. Essa daqui é a Dr. Barata. Essa rua que você está vendo aqui, que é uma rua estreita e tudo, na época da guerra, era a rua onde fervia aqui durante o dia o movimento de soldados americanos e do pessoal de Natal, porque essa rua concentrava o que Natal tinha de melhor. Que nem hoje você quer ir num shopping, que lá no shopping tem restaurante, tem loja de roupa, loja de móvel, é aqui. Então o que você imagina hoje que era o shopping centers, aqui na época da guerra era essa rua. Aqui tinham os melhores bares, as melhores boutiques, lojas de tudo que você imaginar de bom, tinha aqui na Dr. Barata. Tinha muito movimento de americano, porque eles iam fazer compra no comércio, eles sentavam nos bares para beber, para bater papo, para rir. O pessoal brasileiro que fazia amizade com eles, sentava com eles na mesa para bater papo, a gente tem fotos do pessoal brasileiro e americano junto. Então, assim, se ganhou muito dinheiro na guerra, o taxista ganhou muito dinheiro, o cara do bar ganhou muito dinheiro, o comerciante ganhou muito dinheiro, vendia meia de seda, vendia relógio, vendia perfume, vendia tudo o que você imaginar. E a dona do bordel? Principalmente essa. Essa ganhou muito mesmo. A Maria Boa era uma cafetina que morreu há uns 5 anos atrás, já bem velhinha, né? Que era onde se concentravam os americanos que estavam de folga e tal, e as meninas que se prostituíam, né? Houve uma onda muito grande de prostituição por causa do dólar. E a Maria Boa é que comandava tudo isso, era a grande cafetina, né? Natal teve o maior cabaré da Segunda Guerra, né? Era o cabaré famosa Maria Boa. Aqui está o piso e o tijolo dele. Esse é o tijolo? É, esse aqui é um tijolo histórico do cabaré de Maria Boa. Por aqui dançaram muita gente, paqueraram, namoraram. E o que sobrou é tijolo, piso, é só... Só isso aí. Nós guardamos isso para um dia fazer a homenagem que Maria Boa merece, sabe? Aqui nesse sobrado que fica no bairro da Ribeira, vivia um cônsul italiano. Ele acabou sendo preso na época da guerra por espionagem. Agora, dá só uma olhada
na decoração do chão da sala dele, que é repleto de suásticas nazistas. Quando chega a guerra chega na Europa, mas não chega aqui. E continuaram esses cônsuls aqui, serviço de inteligência, espionagem, quinta coluna e tal, até que o Brasil entra em guerra. E os americanos sempre atrás de pegá-lo de alguma forma, até que acharam um jeito, denunciaram para a polícia. A polícia veio aqui e prendeu Guilherme, ou Guilhermo. Porque na época, antes da guerra, isso não era uma coisa ruim. Inclusive essa daqui, ela virava para o lado contrário, quer dizer, daria sorte, coisa e tal. Quer dizer, é um símbolo muito antigo da humanidade e que depois da guerra virou um símbolo maldito. Our mission is to defend the South Atlantic coast and drive them out of Dakar. And once again, have freedom and democracy. Aqui na base aérea de Natal funcionava a famosa Parnamirim Field, que foi onde os americanos se instalaram durante a Segunda Guerra Mundial e transformaram esse lugar aqui na maior base militar americana fora dos Estados Unidos. A base hoje está completamente modificada, mais moderna, mas ainda concentra treinamento militar e ainda tem muita história para contar. Welcome to Parnamirim Field, our largest base outside of the United States of America. All of you young soldiers from various parts of our great nation, such as Florida, Pennsylvania, California, Texas, New York, left your families in order to fight for freedom. O Brasil, ele tinha a responsabilidade de fazer a defesa aérea. Defesa aérea, no caso de vir algum caça alemão atacar a nossa base, que era uma coisa quase impossível, né? Então a gente fazia a defesa aérea e fazia missões de patrulhamento, de antissubmarino e cobertura de comboios. Aqui em Natal ele pegava de Cabedelo ali em João Pessoa praticamente e ia até Aracati. Então todo esse trecho, passando por Fernando Noronha, era a responsabilidade da base aérea de Natal. Essa capela ela foi construída pelos americanos no início da década de 1940 e ela é uma capela católica, apesar da maioria dos americanos serem protestantes, né? E ela servia justamente para o pessoal vir rezar e fazer os pedidos para que conseguisse atravessar o Oceano Atlântico aí sem problemas, né? Que era a missão que eles fariam no outro dia. Ela servia também, infelizmente, né, para que os corpos dos militares acidentados ou abatidos em combate fossem velados aqui. E também existia um cemitério norte-americano em Natal, onde os corpos eram enterrados. Após a guerra, esses corpos foram levados para os Estados Unidos. Dos 146 soldados que morreram e foram enterrados aqui no cemitério do Alecrim, em Natal, 145 foram repatriados. Sobrou apenas um. É o corpo do sargento Thomas N. Brown, que morreu quando tinha apenas 22 anos de idade. Ele era da Força Aérea do Exército Americano, da parte de meteorologia. Diz a lenda, diz a história aí, que provavelmente ele morreu de uma doença venérea. Não foi uma morte em combate, nada glorioso, nem nada assim. Talvez por isso a família não tenha querido que ele fosse repatriado. E também diz a lenda que ele deixou a viúva aqui, que seria a noiva ou a namorada. Então é um assunto tabu, porque, embora muita gente saiba, eles dizem pra gente, é melhor não falar sobre isso daí. Entendeu? Até hoje é um assunto tabu, depois de 70 anos... Numa criança, como é que era viver naquela época? O senhor chegava a ter medo de guerra, medo de bombardeio, medo de invasão? Como é que era? Toda a cidade teve, porque havia os treinamentos, né, de defesa antiaérea, compreendeu? Apagava-se tudo. O blackout hoje era mais cedo? Deu no rádio, você não viu, não? Acho que eu vou lá na cozinha ver se a mamãe tá bem. Começava com sirenes, aquela coisa toda. O alerta para isso era dado, por exemplo, em Natal, a sirene maior que tinha era na cidade de Açu. Era uma sirene que tocava alto para chamar o povo de todo o Vale do Açu para as sessões de cinema. Conseguiram levar, trazer esse sino. Não era um sino, era uma sirene
e botaram lá na catedral, no centro da cidade. Clima de guerra houve, não houve o confronto, porque se temia uma invasão nazista através dos submarinos. Daí a área costeira é declarada área de guerra. Temia-se também um bombardeio aéreo. Mas isso era mais difícil devido à dificuldade de abastecer os aviões para voltar. Eles teriam condições de vir, bombardear e abastecer para voltar. Isso era meio complicado. Fato é que havia o blackout, as casas à noite eram obrigadas, durante determinado período, principalmente em 1943, de fevereiro a outubro, as casas elas apagavam as luzes à noite. É só um treino, não é um bombardeio, é um treino antiaéreo. E para acender qualquer vela, qualquer luz fraca, tinha que colocar alguma coisa nos vidros para que não aparecesse a luminosidade. Natal era blackout, direto, toda noite, que havia o perigo de um ataque alemão pela proximidade, né? Então, quando veio, dispararam as sirenes de todos os pontos do exército, e os holofotes cruzaram o céu. Muita gente que queria ir para algum abrigo. Nós fomos nos esconder dentro de um abrigo antiaéreo. Caberiam cerca de 30, 40 pessoas. Nós permanecemos ali durante uma meia hora, mais ou menos, e depois fomos autorizados a retornar a nossas casas. Medo, tinha pavor. Medo não. Você sabe que com a continuação o Brasil declarou guerra, né? Entrou na guerra e o negócio piorou. Essa marchinha Ai Ai Sicília foi inspirada exatamente pelo fato do batalhão brasileiro da FEB estar na Itália. Então, a letra da marcha que é interessante, porque dizia: para mostrar que braço é braço, eu conquistei Sicília. Enfrentei bala de aço, mas conquistei Sicília. Ai, ai, Sicília, ai, ai, Sicília. Ai, ai, Sicília, eu não sei amar a mais ninguém, e tu sabes que eu te quero. Os microfones tocavam muito alto na avenida, enquanto todo mundo com lança-perfume, dançando e brincando lá no carnaval. Muita moça e muito americano também. Ai, ai, Sicília. Foi na quarta-feira de cinza que o carnaval terminou no Brasil, né? Termina tudo, apagam-se as luzes, fecham-se os microfones. E então os americanos voltaram de noite, logo cedo, para a Avenida Rio Branco, com as lança-perfume e tudo mais. E admirado porque estava tudo em silêncio. E aí começaram: por que não mais Sicília hoje? Por que não mais Sicília hoje?
Esse aqui é o capacete, digamos, verão militar brasileiro. Esse é o capacete modelo americano. E aquele ali é o capacete alemão da Primeira Guerra, que vai inspirar depois um modelo que vai ser um pouquinho diferente do modelo da Segunda Guerra Mundial. É interessante a gente notar como está presente a Segunda Guerra. Eu devia ter aqui uns 6 anos e o meu irmão devia ter uns 3,5, por aí. E eu com o capacete da Segunda Guerra. Eu recordo que naquela época foi introduzido o hábito de mascar chiclete. Hoje em dia, os jovens estão sempre usando o celular, não é verdade? Na época, não havendo celular, você seria um jovem moderno se mascasse chiclete. Uma das coisas que chamava muita atenção eram os enlatados, né? Até porque a guerra usava muito. A alimentação, por exemplo, nas sacolas metafóricas da política da boa vizinhança, chegou a Coca-Cola. E chegou uma revista chamada Seleções. E chegou uma revista chamada Em Guarda, que era bastante americano, aquilo fazia parte da cultura americana. Os Estados Unidos vai tentar conquistar os corações e mentes brasileiros de qualquer forma. Ele vai usar vários mecanismos culturais para poder manter o Brasil, vamos chamar, fiel à causa dos aliados. Brasil, pra mim, pra mim. Bem, sem dúvida que eles trouxeram algo que foi uma novidade enorme para a sociedade natalense, né? De modo que isso mudou os hábitos. Dizem que as moças começaram a sair sozinhas, começaram a ter o hábito de fumar, o que não havia antes da chegada dos americanos. A gente comprava Muscifito, shampoo perfumado, porque eu não conhecia shampoo nesse século. Eu que gosto de novidade, comecei a usar shampoo, comprar shampoo. Você está à vontade, bonitinho, assim, com essa camisinha, né? Quando eles chegaram aqui, o traje era paletó e gravata em qualquer estação do ano. Então os americanos chegaram aqui muito felizes nesse ponto, de bermuda, de camisa, essas camisas por fora da calça. Já pensou que pecado? Houve um crescimento econômico muito grande. Ninguém pode negar, a população de Natal vai duplicar no pós-guerra. Assim que termina a guerra, Natal tinha o dobro da população que tinha em 1939. E, consequentemente, um desenvolvimento econômico pela quantidade de capital que circulou aqui. Enriqueceram a cidade, né? A cidade era paupérrima, né? Com as obras de construção daquele aeroporto, compreendeu? É uma coisa incrível. A construção da base naval foi muito importante, a base naval, que hoje a gente chama Base Naval de Parreiras. Foi dessa época a construção de estrada, principalmente do acesso ao campo de Parnamirim, que é a primeira estrada asfaltada de Natal e muito longa para a época. Então tudo isso houve um desenvolvimento econômico. A quantidade de asfalto que eles gastaram em vias de circulação dentro da base aérea, iluminação, compreendeu? O serviço de telefônico dele era maior do que o da cidade de Natal. Quando eles começaram a ir embora, começou aqui a choradeira. Quando os americanos saem, né? Eles terminam a guerra. Tristeza. Nós temos depoimento de um cidadão que foi fazer o discurso da vitória. E cadê juntar a turma para fazer o discurso da vitória? Parecia um desastre.
que aconteceu. Ele disse, meu Deus, o discurso da vitória no Teatro Carlos Gomes, hoje Alberto Maranhão, foi um desastre. Todo mundo triste. Enquanto o mundo todo comemorava a vitória, que tristeza, a guerra acabou. E agora, José? O que é que nós vamos fazer? Uma das consequências negativas foi a saída de vez dos americanos. Então se criou uma estrutura e de uma hora para outra essa estrutura, com o final da guerra, ela é praticamente esvaziada. E aí é um período de inflação, de crise, proveniente do pós-guerra. E aqui, ainda hoje em Natal, há uma tendência para americanizar os nomes. E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Você anda em determinadas ruas, os nomes quase todos são americanos, né? São em inglês. E isso chama muita atenção. Você encontra mais nome de comércio em inglês muitas vezes do que em português. Sabe que muitas expressões corriqueiras que se utilizam ultimamente ficou muito potiguizado, vamos dizer, por exemplo, o boy, algumas coisas que se usam assim muito em Natal. Thank you. What's your name? Esquina do Brasil, cenário mundial, e na Segunda Guerra, seu palco foi Natal. Além do horizonte, eu fico imaginando vários aviões atravessando o oceano. Os americanos, hoje em dia, eles conhecem Natal, eles sabem dessa história, da importância de Natal para a Segunda Guerra? Eu, doutor na universidade, não era especialista no Brasil, mas era especialista em modo geral América Latina, mais os países que falam espanhol. Mas não sabia nada que existia a base aérea aqui na Segunda Guerra. Isso aqui é de um avião Ventura, o PV-1, da US Navy, do VB-127, sediado em Fortaleza. Quem em agosto de 43 se acidentou aqui na frente do nosso porto, no mar. Levantou o voo de Parnamirim Field, iam com 10. Como a tripulação era muito, a gente imagina que ele estava em treinamento. Ele não conseguiu ganhar altitude, houve uma falha, um pane, e ele tentou amerrizar no rio Potengi, né? E não conseguiu, ficou na frente do forte. Como é que começou essa tua paixão pela Segunda Guerra para reunir um acervo desse tamanho, Augusto? A paixão começa por Natal. A gente tem um grupo de amigos que curte, pequeno grupo, né? Que curte o tema e vai se aprofundando, vai batendo um papo, vai agregando pessoas. Por isso que a gente está aqui. Um escritório de uma empresa de ônibus com parte de um acervo que poderia fazer parte de uma grande exposição. Sem Parnamirim, sem a base brasileira de Natal, essa guerra teria se prolongado muito mais anos, com perdas de vida, de economia. Então, a Natal, Parnamirim Field, a gente tenta resgatar essa história. A rampa hoje ela não está conservada, ela podia ter um outro status aqui na cidade, como é que é? Está todo um projeto de revitalização, inclusive com a instalação do Museu da Segunda Guerra Mundial. Isso ajudaria a divulgação e preservaria a história. Lá em Natal que começou esse gesto positivo. O Luiz da Câmara Cascudo, que é o grande folclorista brasileiro, ele fala, aí começou o thumbs up. E ele fala que a gente começou a se americanizar, mais ou menos, né? Mitos, por exemplo, o famoso forró, isso é mito. A gente não sabe se for all, se é como diz o mito, que é for all, para todos, e virou forró. Segundo o Câmara Cascudo, não é isso. Ele acha que o forró vem de forró bodó, que é confusão, que é brincadeira, que é, né?
Agora, existe a lenda, né? Poder convidar quem quiser. Uma festa for all, para todos. Os bailes, né, na base, sábado era só para os americanos, domingo era for all. Ah, vamos no for all, vamos no forró, vamos no forró. E que virou isso. Agora a lenda eu acho mais interessante. Adoro Natal, o dia que eu vi Natal, eu disse que eu vou morar aqui, infelizmente vou morrer aqui também. Eu acho que a presença dos americanos que mudou completamente o nosso contexto. O contexto de uma Natal provinciana, sem indústria, que todo mundo era funcionário público, com a granjinha aqui, uma acolá. E com a presença americana, Natal se tornou uma cidade de vanguarda. A cidade, vamos dizer que se sentiu mais moderna, mais contemporânea, né? Porque na época tudo que era moderno existia no Rio de Janeiro, que era a capital federal, ou em São Paulo. Enquanto as cidades do Nordeste eram cidades pacatas, de uma vida assim muito tranquila. E quando chegaram os americanos, isso balançou. O crescimento urbano da cidade é muito grande, né? A gente não pode dizer se não tivesse havido a guerra como seria Natal, até porque a história não admite o se, a história só admite o fato. O seu legado americano predileto? O jazz. Para mim foi uma das coisas fundamentais. Você estava lá, de repente passava um artista americano, já pensou? Era assim que se via. A cultura era tão importante, e às vezes eu tenho a tentação de falar que era mais importante do que o próprio bem material. Já estava previsto, né, que um dia eles iriam embora. O que o senhor mais tem saudade daquela época? É só daquela convivência, daquele movimento, né? De tudo que eu fazia, tudo que eu fazia eu gostava. Eu tinha uma colega que bastava passar por um americano que dizia "What time is it?" para dizer a palavra em inglês. Era "Because my watch is stopped." Chegar em Parnamirim Field, um dos 4 pontos mais importantes do mundo na Segunda Guerra, tá certo? A gente chega lá, tá lá a pista, tá o alojamento, tá o hospital, e a gente faz aquela visão ao passado, a volta ao passado, e vê que há 70 anos atrás aquele era um mundo. Eu acho que Natal, de todas as cidades do Nordeste, é a mais cosmopolita, né? Quer dizer, ela não tem aquele moralismo meio provinciano, ela tem uma universalidade, ela tem a cultura local, o comportamento e tal é diferente, é cosmopolita. A influência dos americanos aqui foi muito grande e eles eram muito afáveis e por isso que eles foram bem recebidos, porque eles tratavam as pessoas daqui muito bem. E para a senhora foi fundamental, né? Para mim, eu devo minha vida.